Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Ao fim da sua vida aqui na terra, Josué reuniu Israel todo para lembrar a sua história e a sua aliança com Deus. Interessante, a aliança já tinha sido feita lá no Sinai, mas precisou ser refeita no Deuteronômio, nas Campinas de Moabe. E alguns consideram uma outra aliança. De qualquer forma, era uma outra geração que precisava reafirmar sua aliança com o Senhor. Depois da conquista, eles já tinham entrado na terra prometida, lutado. Depois da conquista, Josué velho, todas as tribos já tinham tomado posse do seu território. Josué convoca a todos os líderes, representando todo o povo de Israel, para lembrar a história e renovar a aliança. Isso está no capítulo 24 do livro de Josué, que é o último capítulo do livro. O Josué já era velho, reuniu toda a família de Israel e começou a lembrar: Deus tirou a gente do Egito e fez passar pelo deserto, fez uma aliança conosco, nos protegeu, livrou, abençoou, e foi reportando tudo isso. Interessante, várias vezes na Bíblia nós encontramos o próprio Deus tomando essa iniciativa. Aqui no capítulo 24 de Josué, ele começa aqui o relato, mas logo no versículo 2, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, e abre aspas, assim diz o Senhor. Antigamente, os pais de vocês, Abraão lá, filho do Terá, etc, etc. Então, isso tudo é atribuído à voz de Deus. Assim diz o Senhor. Todo esse histórico é Deus falando, lembrando. E, por fim, agora entra o Josué. Aí já não é mais o Senhor falando, é o próprio Josué. A minha exortação é que vocês temam a Deus, vocês renovem a aliança com Deus e assumam obedecer a Deus. E, no entanto, agora vocês têm a liberdade de escolher. Eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há menção de casamento de Josué, de família, de filhos. Isso é algo que não aparece na Bíblia. Não sabemos se ele teve filhos, se ele teve esposa. A quem ele se referia quando disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Podia ser que ele tivesse, sim, esposa e filhos. O fato é que ele falava em nome da família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo se inspirou na posição do líder e disse: nós também serviremos ao Senhor. O Josué lembrou: vocês não podem servir a Deus. Misturados, não. Vocês estão cheios de balins, de ídolos, praticando idolatria. Não podem servir a Deus. Não, mas nós queremos. Então, primeiro vocês joguem fora todos os ídolos, depois vão poder servir a Deus. Deus é zeloso, não vai perdoar vocês. E se vocês deixarem o Senhor para servirem outros ídolos, ele vai se voltar contra vocês e vai consumir vocês, mesmo depois de ter feito tanto bem a vocês. Eles se apavoraram com aquela palavra e disseram: não, nós vamos servir a Deus. Então tá, se vocês vão servir a Deus, agora joguem fora todos os ídolos e decidam servir somente ao Senhor. Eu vou escrever tudo isso aqui, o livro de Josué ficou escrito.
e vou colocar essa pedra aqui como testemunha de que vocês assumiram que vão servir ao Senhor. Eu vou morrer, mas essa pedra vai ficar aqui como testemunha de que vocês assumiram servir ao Senhor e somente ao Senhor. Isso ficou registrado e o livro de Josué está na Bíblia. E para nós hoje, o que isso significa? Significa o seguinte: eu vou fazer uma transposição para a era da graça, a dispensação em que vivemos no Novo Testamento. Jesus, enviado de Deus, o Pai, veio para morrer no nosso lugar e para perdoar os nossos pecados, nos trazer justificação diante de Deus e a salvação eterna. No sangue de Jesus, a provisão para isso. O que eu preciso fazer? Jogar fora todos os ídolos da minha vida passada, inclusive o meu eu. O meu ego tem que ser sepultado e por isso nós devemos nos batizar para caracterizar que estamos morrendo para a velha vida e a partir dali vamos ressuscitar para uma nova vida com Jesus. E vida nova, 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é a vida passada que já passou e que tinha que ser sepultada e que de vez em quando fica querendo voltar, mas nós temos que tomar a cruz para matá-la a cada dia? Você entende isso? Tomar a cruz é renovar o seu voto de morrer para o mundo, para o seu eu e para tudo que é valor neste mundo. A cada dia tem que renovar a decisão de morrer. Bem, o apóstolo Paulo menciona, em Efésios, no capítulo 2, vocês foram isso no passado. Alguns foram adúlteros, prostitutos, roubadores, ladrões, boca suja. Vocês foram idólatras, foram viciados, foram isso, foram aquilo. Pode ter sido o que for no passado, mas agora vocês se lavaram, vocês se purificaram. Agora vocês são nova criatura. E agora? Bem, agora vocês não podem mais voltar àquela vida passada. Vocês já morreram para tudo aquilo, não tem mais que lembrar daquilo. Vamos identificar algumas áreas da vida moderna que são caracterizadas como idolatria e afastam completamente a pessoa de Deus. Fanatismo por futebol ou qualquer outro esporte. Fanatismo por dinheiro. A pessoa é um idólatra do dinheiro, uma pessoa que vive pelo dinheiro, corre atrás do dinheiro. Alguns são idólatras do trabalho, querem a reputação de alguém que trabalha muito. É a Marta, que queria que Jesus condenasse a Maria, porque ela era a certa, que trabalhava muito. Existem muitos discípulos de Marta em nossos dias, pessoas que idolatram o trabalho, não têm tempo para a leitura da Bíblia, para a oração, para evangelizar, porque estão trabalhando demais, eles querem ser reconhecidos. Isso é uma vaidade pessoal, uma idolatria do trabalho. Outros estão na idolatria do conhecimento da Bíblia, querem dizer que eles sabem muito a Bíblia, que estudam muito a Bíblia. Isso é uma idolatria também. Na verdade, não é o conhecimento da Bíblia, é a prática daquilo que Deus quer, que vai nos fazer agradáveis a Ele. Portanto, até conhecer muito a Bíblia é uma idolatria também para a reputação da pessoa, é o ego dela que quer ser importante. Há pessoas que praticam a idolatria de novelas na televisão, passatempo, gostam de um passatempo. E novelas e filmezinhos, isso é uma idolatria também. Se você é para viver para Jesus, não tem mais filme, não tem mais novela e nada disso. É vida nova, viver a vida, novela da vida dos irmãos, amando, visitando. Isto é em que consiste a nova vida.
outras coisas são idolatrias que vão nos afastar da vontade de Deus. E vai por aí afora, pessoas que gostam do carro, idolatram o seu carro. Eu me lembro que algumas vezes eu já me deparei com essa situação, alguém que idolatrava o carro e por alguma razão eu soltei aquilo. Hoje eu teria dificuldade em falar aquilo, mas na época eu falei: minha irmã, o mesmo Deus que deu, ele leva, hein? Cuidado. E não deu outra, o Senhor levou. O outro irmão que morreu em terríveis agonias, idolatrava o carro. Eu disse: meu irmão, você está faltando reunião da igreja para cuidar do carro? Não, pastor, mas não tem outro dia, eu trabalho muito, é o único dia que eu tenho. Mas meu irmão, nós estamos reunidos, lava o carro outra hora, cuida do carro outra hora. E ele não concordou. Eu disse a palavra dura: meu irmão, o mesmo Deus que deu, ele tira. O carro foi roubado e nunca mais ele viu, e aquilo foi o início de uma decadência na vida dele, morreu em terríveis agonias. O mesmo Deus que dá pode tirar. Você pode idolatrar a bênção que Deus deu. Deu um emprego, você se gaba do emprego, passou no concurso, o emprego é o seu ídolo. Cuidado, Deus pode tirar. Se ele deu, ele pode tirar, e você vai despencar da sua idolatria. E muitas outras coisas podem ocupar a nossa mente como idolatria. Vontade de viajar, de conhecer outros lugares, o prazer de sair passeando. Meu irmão, você tem que ter prazer de conhecer pessoas, evangelizar pessoas em qualquer lugar, mas não em conhecer lugares e ficar passando tempo e idolatrando o turismo. Existem pessoas que são idólatras do turismo também. Não dá para ser cristão com essa idolatria, tem que jogar fora. E o Josué foi lembrando tudo aquilo que Israel tinha que jogar fora. Hoje, o Espírito Santo nos lembra tudo aquilo que não faz parte da família de Deus. Há pessoas que querem acompanhar as notícias, estão idolatrando o seu conhecimento, a sua reputação, o seu bom senso, a sua ideia, querem valorizar demais isso, estão idolatrando o seu eu e não estão visitando, amando, cuidando de irmãos, discipulando irmãos, não estão evangelizando. Quem não está evangelizando, discipulando, amando, procurando os irmãos, não está agradando a Deus. Há muitas idolatrias que estão impedindo. Há pessoas que estão com uma idolatria da medicina. Não, porque eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho médico aqui, eu tenho que fazer exame, eu tenho que não sei o quê, eu não posso fazer nada para Deus, não posso assumir compromisso, porque eu tenho que ter exame, porque eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho médico, tenho que ter um tratamento, eu tenho que fazer isso aqui. Meu irmão, não idolatre a medicina. Deus é o Deus que está acima de tudo, quem cura é Ele. Se Ele não curar, você pode correr da medicina daqui para ali, para colar, mas que não vai ter solução se o Senhor não abençoar. Não idolatre a medicina. E assim por diante. Essa lista vai longe. Satanás é mestre para criar idolatrias e afastar o crente das coisas mais simples que Deus mandou que ele faça. Entenda isto. Procure receber essa palavra entendendo o que o Josué fez, porque o Josué, que já estava velho, se esforçou por reunir o povo todo e mostrar que não dá para seguir a Deus e idolatrias do mundo. E nós encontramos o apóstolo João resumindo isso, 1 João 2, 15 a 17. Irmãos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém amar o mundo ou as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não dá para você amar a Deus e ao mundo. E Tiago 4, versículo 4, diz: olha, isso é uma hipocrisia. Você dizer que ama a Deus e tem um coração no mundo. Você que aceita as coisas do mundo se tornou inimigo
de Deus. Cuidado, receba essa palavra e lance fora toda a idolatria do mundo e seja do Senhor, totalmente do Senhor. Renove a sua aliança. Se você já está há muito tempo acomodado, renove a sua aliança com o Senhor. Tome a sua cruz hoje para todas essas coisas do mundo que não são de Deus e que o Espírito Santo vai mostrar para você. Mas tome essa decisão. Tome a cruz hoje para tudo que você praticou no passado, que foi para você prazeroso e se tornou idolatria. Diga não a tudo isto. Tome a cruz de Cristo para tudo isto, meu irmão, minha irmã.